Ainda não, ainda não. Perdão. Ok. Então, vamos carregar aqui, então, a apresentação. Prontinho. Acho que todos estão me vendo, né? Está vendo a tela de apresentação aí? Bom, boa noite a todos. Agradeço ao convite da casa, por estar tendo a oportunidade de trocar essa experiência com todos vocês. Essa tarde agradável de domingo, eu sempre costumo dizer que domingo é um dia muito propício para nós estarmos em sintonia com o mundo superior. É o final de é um final de semana e o início de uma semana, né? Para finalizarmos o final de semana e iniciarmos bem a semana. Bom, como já foi dito anteriormente pela Marina, pela Ana, o nosso tema é a solidariedade é o amor em movimento. E é um tema muito interessante, muito propício para o momento o qual estamos passando e vivenciando, né? A nível global. Quem de nós não para pensar nas ações de solidariedade as quais convivemos e passamos no nosso dia a dia? Esse tema, ele nos leva a algumas interrogações e eu quero começar justamente com uma, que é o que caracteriza a solidariedade. E para iniciarmos a nossa fala, eu quero recorrer a uma frase muito conhecida por todos nós, do filósofo grego Aristóteles. Ele que viveu antes de Cristo, e ele nos trouxe o seguinte ensinamento: o homem é um animal social. Isto é, o que ele quis dizer com isso? Que o homem não basta em si mesmo. O homem nasceu para conviver junto com o seu semelhante. E passado algum tempo, alguns séculos depois, o nosso mestre veio até nós e nos mostrou a da união. Quando ele escolheu 12 apóstolos. E esses seriam, então, os escolhidos para ajudá-lo na sua missão e dar continuidade à sua tarefa. Eu gosto muito de buscar o significado das palavras, a etimologia das palavras, para a gente compreender melhor e com profundidade o seu significado. Entendendo um pouquinho, então, do termo solidariedade, buscamos lá no dicionário Caldas Aulete, né, o seu significado. E ele nos traz: é o sentimento de identificação com os problemas de outrem, o que leva as pessoas a se ajudarem mutuamente. É o laço de união fraternal que une as pessoas pelo simples fato de serem semelhantes. Olha que interessante. E eu ainda destaquei alguns pontos, né, que eu frisei e acho que são os mais importantes e que merecem um destaque. Identificação com os problemas do outro, do seu próximo, que nos leva a uma ajuda mútua, unindo as pessoas
pelo fato de serem semelhantes. E o Caldwell Zaulete continua ampliando esse conceito e ele diz: mas ela, a solidariedade, não é somente sentimento. A solidariedade se define, sobretudo, pela ação, pela atitude. Por isso, ela é também a manifestação desse sentimento. Com o intuito de confortar, com o intuito de consolar, com o intuito de oferecer ajuda. Novamente, eu destaco, olha só, a solidariedade se define pela ação, a manifestação desse sentimento. A atitude de confortar, de consolar, de ajudar o seu semelhante. E nessa mesma linha de pensamento, eu vou parafrasear o romancista e dramaturgo pernambucano Nelson Rodrigues, que numa entrevista a uma emissora de rádio, lá naquela época, ele disse: é preciso ser um gênio para perceber o óbvio. Como é atual essa frase, né, do Nelson Rodrigues? É preciso ser um gênio para perceber o óbvio. Será que todos nós conseguimos, de fato, perceber e compreender o óbvio? E se de repente pararmos para fazer uma análise do ponto de vista do conhecimento da natureza humana, nós vamos conseguir identificar uma série de comportamentos, uma série de ações. Lembra que eu acabei de falar lá do conceito de solidariedade do Caldwell Zaulete? Uma série de atitudes que vão desde o egoísmo, analisando o comportamento humano, a indiferença, a omissão, passando pelo amor ao próximo, até chegarmos à solidariedade. Mas veja bem, a nossa sociedade, no meio o qual convivemos uns com os outros, o que está prevalecendo neste momento? É fácil de perceber que o que está prevalecendo é justamente o oposto à solidariedade. E o que seria? Um individualismo. Um individualismo exacerbado. Ou como diria um ditado popular, cada um por si e Deus por todos. E isso só está ocorrendo porque nós ainda não sabemos pensar e agir coletivamente. A maioria de nós valorizamos muito mais os próprios interesses numa manifestação clara de exclusivismo. Gente, quantas não são as vezes em que, diante de muitos problemas comuns, diários do nosso dia a dia, cada um pensa e age isoladamente. Age sem cogitar a hipótese de uma ação conjunta, de um esforço solidário. Então, meus amigos, não é por outra razão que no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos uma mensagem de Emmanuel, onde ele explana para nós que as maiores chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Ou seja, chagas às quais nós voltamos para nós mesmos, num individualismo, num exclusivismo.
Pensamos e agimos isoladamente. Deixamos de pensar em sociedade. Fazendo esse entendimento, eu fui recorrer a Tiago, no capítulo 1, versículo 27, onde ele resume a fala do nosso mestre bem sintético. E ele coloca: a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha como está totalmente contextualizado dentro desse sentido, dentro desses ensinamentos os quais estamos buscando compreender e aprofundar o nosso conhecimento. Cuidar dos órfãos e das viúvas é cuidar uns dos outros. É preocupar-se uns com os outros. Sem que nós deixemos nos corromper pelas mazelas, pelas dificuldades que o mundo tem. E que nós, muitas vezes, fraquejamos e nos deixamos nos levar por essas fraquezas. Interpretando Tiago, para compreendermos um pouquinho mais esse texto bíblico, ele diz que a religião verdadeira é cuidar dos necessitados e dos desamparados. Sem amor, nada que fazemos tem valor. Ir à igreja, orar, pregar, cantar, ler a Bíblia. Se não tem amor, não tem valor. Tudo isso só tem valor quando temos o amor do nosso Pai em nossos corações. E esse amor, ele se reflete através de nós, pelo nosso próximo. Ele se reflete quando começamos a tratar de igual forma o nosso próximo. Se há algo que pode se impor a essas chagas da humanidade, é o amor, é o bem e é também a fraternidade. Mas não é tratado ou imposto à força. Ele precisa ser imposto com exemplos, com manifestações, com atitudes verdadeiras de amor e de carinho. Vide o exemplo do mestre Nazareno. Como que ele tratava ao povo, aos necessitados, aos que recorriam a ele em busca de amparo, de conforto. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a expressão mais completa da caridade, porque ela consegue resumir, ela consegue sintetizar e nos demonstrar com clareza, com transparência, todos os deveres que nós temos que ter uns para com os outros, dentro deste contexto de sociedade, de solidariedade. Veja que são intrínsecos a solidariedade e a sociedade. Não tem como ser dissociados. Amigos, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando nós praticamos o amor, nos distanciamos cada vez mais das chagas que nos assolam, porque estamos trabalhando
trabalhando para o bem, estamos trabalhando no bem, como verdadeiros homens de bem. Quando adotamos como regra de conduta e para base de todas as instituições, os homens começarão a compreender que a verdadeira fraternidade é aquela que fará, que estará entre eles, onde reinará a paz e a justiça. E aí sim, não haverá mais ódio, não haverá mais disseminação do mal, e haverá concórdia e benevolência entre os irmãos. O codificador das obras kardecianas, né, nos apresenta em uma obra específica, que se chama Obras Póstumas, uma lição que ele nos traz o seguinte: a fraternidade e a solidariedade é a base para toda a felicidade. É o alicerce para a felicidade plena. Se há algo que todos nós estamos fadados, é a felicidade. Cedo ou tarde, alcançaremos a felicidade plena. E assim, quando a gozarmos, estaremos mais fraternos, mais solidários, estaremos mais felizes. A fraternidade, ela resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Nessa altura, nós possivelmente estaremos fazendo algumas perguntas, né? Somos pessoas solidárias? Será que fazemos o bem sem ver a quem? Sem interesse? Fazemos o bem já com amor puro e verdadeiro, como ele deve ser, ajudando uns aos outros? Eu quero trazer para vocês e explanar aqui alguns exemplos de solidariedade, de amor entre os povos que pululam aqui no nosso orbe terrestre. Os povos mongóis, por exemplo, formam um grupo étnico de pessoas que se identificam umas com as outras, com base nas semelhanças culturais ou biológicas. A existência desses povos é datada lá do século VIII, bastante tempo. Lá na sociedade mongol, há leis que regulamentam a beneficência. Da mesma forma, regulamenta a falta de proteção aos estrangeiros e ela é castigada com prisão. Olha que interessante. Já os povos do norte da África, lá naquela região de Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, né, que já foi palco aí de tantos eventos na história da humanidade, os povos dessa região, eles têm predominância árabe. E a religião é a islâmica, onde um dos princípios dela exigidos é a fé. Alá é seu único Deus. E a caridade, ela deve se pressupor entre todos. Ajuda aos necessitados. Eles acreditam que a caridade os tornam mais puros no seu crescimento moral, no seu desenvolvimento moral, espiritual. Seu dever religioso é ajudar os mais necessitados. Olha que interessante. Isso é cultural dos povos do norte da África. Está enraizado nas raízes históricas e culturais e ancestrais desses povos. É comum a eles. São fatos vividos diariamente, comumente por todos eles.
Já os povos aborígenes são nativos da Austrália e da Tasmânia, lá na Oceania. Eles são um grupo étnico e são descendentes dos primeiros humanos modernos a migrar para fora do continente africano, quando houve a separação lá nas massas de terra, né, a Pangeia, há muitos milhares de anos atrás. Lá na sociedade deles, vejam bem, não há pobres. Eles se ajudam mutuamente. Quando caçam um animal, ele é dividido entre eles. E suas vísceras, que lá é considerado uma iguaria, é dado às famílias dos doentes e dos idosos. Olha que exemplo de solidariedade, de ajuda mútua, de ação, de atitude, de trabalho em benefício da sociedade ao qual eles estão inseridos. É interessante nós começarmos a entender e a compreender melhor esses aspectos, porque a gente começa a refletir sobre nós mesmos. A gente começa a entender que as nossas atitudes precisam e devem ser repensadas. Eu quero fazer uma fala do Chico Xavier no livro Sentinelas da Luz, onde ele nos trouxe uma excelente lição. Ele nos disse: afere-se o valor da criatura em função da sociedade em que ela vive. Veja só que interessante. Afere-se o valor da criatura em função da sociedade em que ela vive. Ou seja, a solidariedade reside nas bases mais simples da vida. Olha os exemplos que acabamos de ver. Quando as tribos caçam, dividem a carne uns com os outros. Os estrangeiros são bem tratados, são bem-vindos. A caridade é instituída na cultura dos povos. Ou seja, nessas bases, nesse forjamento, nessa formação, né, nesse alicerce simples que é forjado a solidariedade, onde os exemplos, as atitudes, as ações são vivenciadas. Elas são vistas e presenciadas todos os dias, uns pelos outros. Consequentemente, isso leva-nos a uma interrogação, a um questionamento. A solidariedade contribui de fato para o homem de bem? Quais são as características do homem de bem? Fazer o bem sem ver a quem. Ajudar com amor. Contribuir para o próximo. Solidário, fraterno. O meio que convivemos contribui que sejamos homens de bem? E como devemos agir, então, mediante aos exemplos negativos que a sociedade, muitas vezes, nos apresenta? São reflexões que devemos levar e interpretar corriqueiramente para nos corrigirmos. Afinal de contas, buscamos continuamente a nossa elevação moral. E o que será da nossa elevação, do nosso desenvolvimento moral, se não corrigirmos as nossas atitudes, se não mudarmos os nossos comportamentos,
a forma de pensar, a forma de agir. Nós somos o que pensamos. Falamos o que está cheio o coração. Compartilhamos e dividimos exatamente aquilo que temos dentro de nós. E como nos portamos mediante a sociedade? Como nos portamos mediante as pessoas as quais buscam auxílio? Quando paramos em um semáforo e tem um pedinte que insistentemente bate ao nosso vidro, conseguimos fazer o exercício de nos colocar no lugar do outro? Ou agimos individualmente, exclusivamente, pensando em nós mesmos, no nosso horário, no almoço que eu não vou ter tempo de pegar, no filho que está saindo da escola, numa atividade a qual eu preciso realizar, se eu não cumpri-la, eu vou ter alguma perda. Vamos multiplicar isso pelo bairro onde moramos, pelo município onde moramos, pelo estado onde moramos, o país, o planeta. Como que as pessoas estão agindo? Nessa época que estamos passando com muitas dificuldades, aprendendo a reaprender novos hábitos, novos costumes, novas ações e atitudes em períodos de pandemia, como agir uns para com os outros? É furando fila da vacina para nos beneficiarmos e levarmos uma certa vantagem? É proferindo pensamentos ruins, pesados, ditosos contra os governantes ou os profissionais que estão à frente da coordenação, planejamento e estratégia das campanhas de combate à pandemia? Ou procuramos nos policiar e agir de forma que iremos contribuir, ajudar, dar exemplo, ou dar exemplos, né? Mais propriamente dito. Gente, a solidariedade, sem dúvida nenhuma, deveria ser uma ação cotidiana. Não só cotidiana, mas ininterrupta. Assim como temos a nossa ação de alimentarmos, de nos higienizarmos, de dormirmos, pelo simples fato de sermos semelhantes, filhos do mesmo Pai. Fazer o exercício diário de enxergar uns aos outros como irmãos. E não como níveis sociais de cor, credo, religião, sexual, cultural, diferente. Mas no viver diário, nem sempre isso é uma regra que observamos, que nos atentamos, que nos policiamos. Justamente em função da consequência da nossa imaturidade espiritual. O laço da união fraternal ainda é muito tênue. Ele é frouxo. E se desfaz, se desata com um nó, com muita facilidade. E, de fato, muito poucos realmente alegram-se com a alegria do próximo. Eu me incluo nisso. Quantas vezes nós desdenhamos, o próximo, a conquista, o mérito do próximo, invejamos a conquista do outro, desejamos o que o outro conquistou. É uma imaturidade espiritual de não enxergar, não ver
o nosso próximo como irmão, como mérito dele. Sendo uma prova ou não, foi mérito. E nós, imaturamente, desdenhamos, o invejamos. Então, poucas vezes ou poucos são os que realmente alegram-se com a alegria do próximo. Recorrendo a Mateus, lá no capítulo 20, versículos 26 a 28, ele nos traz também uma passagem do Cristo muito importante e muito interessante, que vai contribuir muito para a compreensão da solidariedade como ação. Cristo nos diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Aqui ele faz uma referência a ele próprio. Eu não vim aqui para ser rei, para ser tratado como diferente entre vocês, entre nós. Eu vim aqui para servir, para ser exemplo. Tanto que é o nosso exemplo maior de amor, de carinho, de solidariedade, de fraternidade. Interpretando um pouquinho mais a passagem de Mateus, enfaticamente nos conclamou a prática da ajuda mútua, da assistência recíproca, reciprocidade, gente, uns ajudando os outros. Numa época em que a solidariedade e o trabalho, lá quando Cristo estava entre nós, era muito pouco valorizado. E ele fez-se exemplo. Acabamos de dizer há pouco. Pensa 2000 anos atrás, como que a sociedade se portava, quais os princípios e valores que nos regiam, que nos valorizavam, que nos guiavam, qual era o modelo de amor, o modelo de paz, fraternidade, de carinho que nós tínhamos. E mesmo assim, quando nós o tivemos, o negamos, o condenamos, o prendemos. Se nós não tivermos maturidade para receber o nosso exemplo maior aqui entre nós, como que nós vamos nos envolver, proceder, agir, conduzir a nossa vida? Precisamos de muito mais atenção, de esforço redobrado para nos policiarmos, para nos atentarmos aos chamados que são contínuos. E a doutrina espírita é esclarecedora e nos convida à reforma íntima, à mudança moral através da racionalidade, uma fé raciocinada, a qual somos chamados, sim, a discernir os homens de bem e os homens de mal. Temos já o mínimo de compreensão para definirmos, com a lei da liberdade, do livre-arbítrio, qual o caminho seguirmos. Mas há uma lei natural que rege em toda a humanidade, em todo o planeta. Lei de ação e reação. Toda atitude tem uma consequência. E nós não precisamos de religião para nos balizarmos ou entendermos isso. Toda ação tem uma consequência. Esse é o exercício, nos policiarmos, compreendermos, praticarmos, chamar a nós mesmos a reflexão. Olha o exemplo de Santo Agostinho, que fala sobre a autorreflexão, o autoentendimento. Não sabe como fazer? Coloque-se no lugar do outro.
como eu me sinto agindo com fulano, beltrano ou cicrano, se eu tivesse agido, eles agissem como eu agir com ele. Coloque-se no lugar do outro. Você vai saber e você vai conseguir discernir como que você vai estar agindo. Agora, não sejamos hipócritas de achar que a nossa atitude é a correta, a ideal, é uma soberba tamanha. Não temos esse grau de elevação emocional, espiritual, para assim agirmos. Recorrendo ao livro dos Espíritos, mais precisamente na pergunta 768, lá no capítulo 7, intitulado Lei de Sociedade. Kardec, então, pergunta aos amigos benfeitores: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal? Ou há também, nesse sentimento, uma finalidade providencial de ordem geral? E os amigos benfeitores responderam: o homem, ele deve progredir, mas não sozinho. Perdão. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades, todas as habilidades desenvolvidas. Estamos todos no mesmo barco, estamos em crescimento, estamos em desenvolvimento. E graças a Deus, temos a bênção da reencarnação. A reencarnação é um benefício, é uma benesse que nos foi concedida para repararmos as nossas falhas, para aprendermos. Precisamos de contato uns com os outros. Isso explica um pouquinho o porquê da disparidade na sociedade. Uns com intelecto mais desenvolto, outros com intelecto não desenvolto. Muitos reencarnantes de outras constelações superiores à nossa, mais desenvolvidas, evoluídas que a nossa, reencarnam novamente aqui como exilados ou como missionários para nos ensinar, para que possamos aprender. São os exemplos que precisamos, que vivenciamos. Nós tivemos as revelações durante a história da sociedade, da humanidade, e a espiritualidade amiga nunca nos abandona. Ela está sempre mandando missionários, emissários, informações, conhecimento. Nós que nos fazemos de não entendidos, difíceis. Nós que dificultamos a aproximação dos amigos protetores, dos amigos benfeitores para nos guiarem. Somos permissivos nos pensamentos, negligenciamos nas orações. Se ficarmos isolados, vamos embrutecer. Vamos virar um carvão, não vamos burilar. E assim, meus amigos, partindo para o final, podemos afirmar que Jesus foi um indivíduo que viveu para confortar a dor alheia, principalmente em uma época em que as dificuldades elas eram tão grandes e as diferenças, as discrepâncias que existiam entre as classes sociais eram tão intensas que as atitudes do Cristo foi a de alguém que sempre buscou agregar, trazer, aproximar todos num todo. Olha os sermões que Cristo fazia. Quando ele ia na sinagoga, quando ele buscava os doutores da lei, ele trazia sempre as pessoas, e foi esse o exemplo que ele passou para os seus discípulos. Basta estudarmos ou acompanharmos os atos dos discípulos para entendermos
como que eles fizeram fidedignamente o que o Mestre nos ensinou. E a mensagem do Cristo, até hoje, nos estimula à comunhão, à consolação, ao amor ao próximo. Então, meus amigos, a solidariedade, ela é uma tendência natural. E ela obedece a um imperativo, que é a lei do progresso. Todos nós estamos fadados à lei do progresso. É inevitável. E é na vida social que vai se revelar a essência divina que habita o espírito humano. Meus amigos, amemo-nos, solidarizemo-nos e exerçamos a caridade moral, suportando-nos uns aos outros, apesar de todas as nossas diferenças. Boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus.